É isso aí, queridos ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos e retransmissão direto pelo site da Cultura Online Brasil para qualquer lugar do mundo. O programa Agora José é um programa que discute educação e hoje nós vamos dedicar o primeiro bloco para o que vem acontecendo no estado de São Paulo com relação às merendas. Nós que já noticiamos várias vezes aqui falando sobre a máfia da merenda, né, como que essa máfia da merenda se articulou em relação à investigação da Polícia Civil, a Operação Alba Branca, que está ainda em tramitação. No blog do programa Agora José, o programa é aj.blogspot.com. Você também pode achar os nossos artigos falando sobre esse tema e no YouTube também você pode verificar no nosso canal do programa Agora José o que nós temos tratado sobre esse assunto da crise da merenda no estado de São Paulo. O fato é que isso chegou à mídia já há algum tempo e agora nós, inclusive eu, esse daqui que vos fala, nós estamos de alguma forma pressionando os deputados estaduais para que criem então uma CPI da merenda, independentemente de partido, independentemente de viés ideológico, de condição partidária. Afinal de contas, nós não temos que defender nenhum partido político. O que nós defendemos são os nossos direitos com relação à educação. E aí, para começar, nós tivemos logo agora, no dia 1º de março, na semana passada, né, nós começamos então a discutir sobre essa questão da CPI da máfia da merenda. Mas antes de qualquer coisa, só lembrar, né, meu nome é Ivan Cláudio Guedes, é um prazer estar aqui apresentando o programa Agora José, direto pela Cultura Online Brasil, uma rádio que toca música 100% brasileira. E no programa de hoje nós vamos... O programa Agora José é exibido aos sábados, das 16 às 18 horas, muito bem lembrado. E no programa de hoje nós vamos ter dos nossos 4 blocos o seguinte. O primeiro bloco nós vamos discutir o que está acontecendo com relação à merenda no estado de São Paulo, não só com relação à merenda, mas também com relação à questão das impressoras das escolas estaduais. Então, o primeiro bloco basicamente é dedicado ao estado de São Paulo. Em seguida, o segundo bloco, nós vamos discutir alguns temas gerais, falando sobre os secretários estaduais de educação que estão pedindo mudanças no ensino médio. Vamos tentar entender um pouco sobre isso. Um vereador de Recife que sugeriu ao MEC queimar livros sobre gênero e diversidade sexual. E um estudo que fala sobre os países da América Latina que investe pouco em crianças de até 5 anos. No terceiro bloco, nós vamos discutir um outro estudo que afirma que apenas 8% dos brasileiros dominam de fato a língua portuguesa e a matemática. Continuando, nós vamos para Santa Catarina com a polêmica em que um juiz autorizou as escolas particulares de Santa Catarina a cobrarem preços diferentes de alunos com deficiência. Vamos tentar discutir isso. E voltando para o estado de São Paulo, mas não sobre o estado em si, uma mãe que difamou a diretora de uma escola vai ter que pagar indenização. E no último bloco nós vamos falar de greve, na cidade de São Paulo, vamos falar de greve dos professores da rede estadual do Rio, vamos falar de greve da rede municipal de Recife e vamos falar sobre a greve em Salvador. Essas são as notícias de hoje do programa Agora José. Espero que vocês tenham um ótimo programa, que ele lhe traga ótimas reflexões e ótimas críticas com relação ao que está acontecendo na educação brasileira. Bom, começando então, no dia 1º de março, a PM retirou à força estudantes que pediam a CPI da máfia da merenda na Assembleia Legislativa. Um grupo de estudantes realizou um protesto dia 1º na Assembleia Legislativa de São Paulo,
pedindo a abertura de uma CPI, ato esse que inclusive eu fiz pelo Facebook, mandando para todos os deputados que eu tenho, que eu sigo no Facebook, independente de partido político. Eu sempre faço questão de seguir vários deputados, vários senadores, não porque eu admiro o trabalho deles, mas sim para que eles me prestem conta daquilo que eles fazem com o meu dinheiro. Bom, e esse grupo de estudantes então pediram, cobrando, né, os deputados para que aprovassem a CPI para investigar esse caso de esquema de fraudes na compra de produtos agrícolas destinado à merenda escolar, e eles foram retirados à força pela Polícia Militar. A confusão começou quando o deputado Coronel Telhada, do PSDB, exigiu a retirada dos estudantes após alegar ter sido ofendido por eles. O Telhada, eu vou falar com toda a minha sinceridade, o cara é um fanfarrão. O cara adora provocar polêmica, principalmente quando se trata da área da educação. Ao invés de ele cuidar da área dele, da segurança, né, ele que é aposentado, licenciado, sei lá, da rota da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele deveria se preocupar muito mais em cobrar o próprio governo dele, que é do PSDB, com relação às políticas de segurança pública, que está tão lamentável quanto a própria situação da educação. Outro dia, eu estava assistindo uma reportagem falando sobre a péssima qualidade das armas adquiridas pelo governo do estado, as armas que estavam travando, e aí você imagina um policial militar no meio de uma ocorrência tendo que trocar tiro, a arma do cara começa a travar, e aí é mais um que infelizmente vai perder a vida por conta de uma ineficiência do Estado. Então, ao invés do Coronel Telhada, com todo o respeito que eu devo à sua pessoa, ao invés do Coronel Telhada prestar muito mais atenção nas melecas que o governo do Estado de São Paulo está fazendo na área da segurança, ele vai se meter na área da educação, como ele fez no ano passado, durante a greve, que através do discurso dele ele provoca, ele é esperto, ele sabe mexer com o emocional das pessoas que estão lá. Ele é ligeiro, ele é esperto, ele não é tonto não, tá? Ele não é bobinho não, ele sabe muito bem aquilo que ele fala quando ele provoca as outras pessoas, e isso é de propósito. E aí o Coronel Telhada então alegou estar sendo ofendido pelos manifestantes, e aí acabaram retirando esses alunos da Assembleia Legislativa. Agora, a questão da máfia da merenda, só para retomar, são as denúncias de pagamento de propinas a gestores do governo paulista para o fechamento de contrato com creches e escolas públicas de 19 cidades que estão sendo investigados pela Operação Alba Branca, que foi deflagrada, caiu na mídia agora no dia 19 de fevereiro. As irregularidades já vinham acontecendo há 2 anos, superfaturamento dessa merenda, a merenda que deveria vir da agricultura familiar não estava vindo de redes de atacadistas, uma série de irregularidades. E aí, o presidente da Assembleia Legislativa, o Fernando Capês, que também é do PSDB, e o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo estadual, o Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita, estão entre os investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual. No dia 16, o desembargador Sérgio Rui da Fonseca, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decretou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fernando Capês. Isso sem lembrar também que o ex-secretário, o Herman Vohward, também havia sido citado nessa operação. Ninguém falou mais absolutamente nada, mas eu lembro disso, nós temos os registros disso, e eu acho que o mínimo que nós temos que cobrar é a transparência na investigação do que vem acontecendo na merenda aqui do estado de São Paulo. E por falar em merenda, agora estão pipocando as denúncias falando que nós não temos merenda nas escolas, que as escolas da Secretaria Estadual de Educação estão servindo merenda seca, né? E aí o que acontece são que os alunos estão postando foto nas redes sociais para denunciar o que é servido como merenda. Isso saiu inclusive no SPTV da Globo 2 vezes essa semana, né?
Na escola Professor Gabriel Ortiz é servido bolacha e café com leite. Isso como merenda. A merenda é uma refeição, não é entrada de café da manhã. Na ETEC, CEPAM é achocolatado, cereal e biscoito. Na escola Fernão Dias Paz é rosquinha e leite com chocolate. Até aí, a questão do café da manhã não tem nenhum problema. Só que isso não é café da manhã, isso é merenda. Isso é a merenda que vem, ou que deveria vir, de acordo com a legislação que trata da merenda dos alunos. É uma refeição. É uma refeição, não é merenda seca. Né? Para isso existe o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Né? Vem uma verba suplementar do governo federal, que é para ajudar, claro, né, para ajudar, deixar bem claro aqui, não é o governo federal que banca a merenda, ele é um programa suplementar, só que o estado ou município, se for o caso, tem que entrar com a sua parte, e o que acontece é que não está entrando, né, e aí vai me dizer que isso não tem absolutamente nada a ver com relação à máfia da merenda no estado de São Paulo, é que estouraram a boca, né, então, estouraram a boca. Todo mundo reclama que não tem dinheiro, que não tem verba, e agora a gente está vendo o resultado disso. E, de forma muito interessante, muito pertinente, os estudantes, os alunos que ocuparam as escolas no ano passado, falando sobre as questões da reorganização escolar naquela época, agora eles estão cobrando, inclusive, a questão da merenda com toda a propriedade. Os estudantes secundaristas que ocuparam as escolas estaduais contra a reorganização da rede estadual, agora estão focando na merenda, né, nessa questão da falta de merenda em muitos colégios. Eles que lutaram então contra a questão da reorganização escolar, que acabou resultando na troca de secretário, agora estão cobrando a questão da merenda escolar. Essa ideia deles se organizarem para desenvolver esse ato, que é um ato de democracia, vamos lá. Antes de ontem à noite, eu vi uma entrevista do senhor governador Geraldo Alckmin se articulando com relação às manifestações que vão ocorrer amanhã, no dia 13, contra o governo federal, e ele garantiu que ele tem que fazer de tudo para que todas as formas de manifestação sejam pacíficas, todas as formas de manifestação sejam democráticas. Aqui, ó, seu governador, o senhor está fazendo isso porque é contra o presidente. Né? Agora, quando estudantes saem na rua para protestar contra a corrupção no seu governo, para protestar contra a má gestão dos recursos públicos, aí Vossa Excelência manda a polícia militar descer o cacete. Agora, quanto para protestar para o governo federal, aí você tem que garantir a democracia, libera até a catraca do metrô, né? Diga-se de passagem. Mas vamos lá, vamos tocar o barco porque tem assunto para discutir hoje aqui. Bom, então os alunos estão protestando, parabéns, é um direito dele, eles têm que fazer isso mesmo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo vai auditar os contratos da merenda após, então, essa suspeita de fraude. Isso foi publicado agora, no dia 9/3. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instaurou, então, uma auditoria para apurar essas supostas irregularidades na utilização dos recursos da merenda escolar. Os contratos do governo do Geraldo Alckmin, do PSDB, e de vários municípios, que é independente de partido. Tem lá o levantamento no artigo que nós escrevemos, está lá no blog do programa Agora José. Né? Tem partido para todos os gostos, para quem quiser. A fraude na compra de alimentos para merenda ela é investigada pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual de São Paulo. O tamanho do desvio ainda não foi identificado, mas as suspeitas recaem sobre contratos feitos com creches e escolas públicas de pelo menos 19 cidades nos últimos 2 anos. Como se trata de uma auditoria extraordinária, o TCE pode solicitar informações de quaisquer órgãos que estejam envolvidos no sentido de trazer dados e esclarecimentos para o subsídio da fiscalização. O TCE oficiou o Procurador-Geral de Justiça, Mário Elias Rosa, o Secretário de Segurança, Alexandre de Moraes, e o Secretário de Educação, José Renato Giannini, para que compartilhem informações com o órgão. O
TCE também pediu informações aos Ministérios da Educação e da Justiça e à Controladoria Geral da União para que também abriram um procedimento investigativo. O conselheiro relator designado, o Edgar de Camargo Rodrigues, coletará as informações e encaminhará para o Departamento de Fiscalização, onde cada caso será analisado e checado. Claro que depois da auditoria, o processo vai ser julgado pelo plenário do órgão e que não há prazo, portanto, para este julgamento. Bom, o fato é que nós temos que acompanhar muito de perto essas denúncias, esse acompanhamento do Tribunal de Contas, e nós temos que cobrar sim, da mesma forma que nós queremos a Lava Jato passado a limpo, quem tiver que ser preso, vá preso, quem tiver que ser multado, seja multado e devolva o dinheiro para os cofres públicos, porque é o dinheiro do meu imposto, do seu imposto, isso daqui também tem que ser muito bem tratado. Isso também tem que ser muito bem acompanhado por mim, por você e por toda a população brasileira, que é o dinheiro do meu imposto, do seu imposto, que está sendo utilizado para alimentar não as crianças que estão nas escolas que precisam, mas para alimentar essa corja de vagabundo, de usurpador do dinheiro público. Essa é a minha modesta e singela opinião. Vamos para um rápido intervalo, vamos finalizar o nosso primeiro bloco. Assim que nós voltarmos, a gente continua com as discussões sobre o Estado de São Paulo, falando então sobre essa situação das impressoras que o Estado de São Paulo está retirando das escolas, o que aconteceu com isso. E você que está nos ouvindo, tem alguma notícia, tem alguma manifestação, tem alguma consideração? Mande para a gente, né? Mande para a gente que nós temos o maior prazer de ler aqui a sua opinião, a sua crítica e a sua sugestão. Você também pode escrever para programeagorajosé@hotmail.com ou nos acessar através do Facebook do Programa Agora José, pelo blog do Programa Agora José ou pelo nosso canal do YouTube. Continue ouvindo a Cultura Online Brasil, daqui a pouco estamos de volta. Cultura Online 100% Brasil.